Mas há muitos líderes religiosos que falam, eu sou um profeta de Deus, eu sou profeta. Às vezes eu encontro nas igrejas que eu vou, alguém fala assim, olha, um profeta na minha igreja me deu uma revelação lá. E então, será que a gente pode acreditar nisso? Será que Deus ainda tem profetas hoje, como teve no passado Isaías, Jeremias, Daniel, Moisés? E se tem profetas, será que eles deveriam ser entendidos com o mesmo respeito que nós temos à Bíblia Sagrada? Esse é o assunto que vamos tratar hoje. E para introduzir esse assunto, se Deus tem profetas hoje, eu tenho que mostrar para você duas posições teológicas no mundo evangélico. E parte do mundo católico também. Eu vou mostrar aqui e vocês vão ver quais são as duas posições teológicas. Vou colocar aqui no palco, são essas. O cessacionismo e o continuismo. Você já ouviu falar dessas duas posições? Se não, vou explicar para você. O cessacionismo, ele entende que os dons do Espírito, principalmente aqueles dons miraculosos, eles cessaram no período apostólico. Então, para um cessacionista clássico, hoje Deus não tem mais profetas, não tem mais dom de língua, não tem mais dom de cura. Isto foi um fenômeno típico da igreja cristã primitiva. Já o continuista pensa diametralmente o oposto. O continuista entende que os mesmos dons que foram dados aos apóstolos, dom de línguas, dom de cura, de revelação, de milagres, de efeitos sobrenaturais, eles ainda estão válidos para a igreja hoje. Então, repetindo, o cessacionista acredita que os dons encerraram na igreja cristã primitiva, na época apostólica, e o continuista acredita que esses dons, especialmente o dom de profecia, continua até os dias de hoje. Agora, é lógico que dentro dessa margem aí há um espectro de variabilidade, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, vou dar um exemplo para vocês. O continuista, ele lê essa passagem de 1 Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo, deixa-me ver aqui, versículo 8, diz assim, o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é imperfeito e a nossa profecia incompleta. Mas quando vier aquele que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Entendeu essa passagem? Então Paulo fala que havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, que o nosso conhecimento é incompleto, a nossa profecia também, mas quando vier aquele que é completo, o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. O cessacionista lê essa passagem e entende assim, olha, a Bíblia não fala quando vier aquele que é completo. Então não está se referindo à pessoa de Jesus. Está referindo a uma coisa que é completa. E o que foi completo no final da era apostólica? O cânon da Bíblia Sagrada. A Bíblia fechou. A Bíblia hoje não pode mais ter livros adicionados a ela. O cânon foi fechado. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, o cânon ainda não estava fechado. João não tinha escrito ainda o seu evangelho, as suas epístolas, o Apocalipse não tinha sido escrito, as próprias cartas de Paulo não tinham ainda sido todas escritas, a carta de Tiago não tinha sido escrita, a epístola aos Hebreus não tinha sido escrita, então o cânon ainda estava incompleto. Mas quando o cânon fosse completado, aí tudo isso então ia cerrar. Então eles entendem que hoje não há mais profecia, nem dom de línguas, porque o cânon foi encerrado. E como Paulo falou, quando viesse o perfeito, essas coisas seriam aniquiladas, cessadas, como ele começou falando, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão. Esta é a interpretação do cessacionista. Anotou aí? Ficou claro? Agora, como o continuista lê a mesma passagem? O continuista entende que o completo que Paulo estava esperando não era o cânon, mas a pessoa de Jesus ou a vinda plena do Espírito Santo. Por isso que pode falar o que vier, porque a palavra espírito em grego é uma palavra neutra.
Então, o continuista entende que as profecias não desapareceram, nem as línguas cessaram, porque o que é perfeito ainda não chegou. Nós não recebemos ainda a plenitude do Espírito Santo, nem a volta de Jesus. Então, por isso, as profecias continuam, as línguas continuam. E o continuista ainda dá mais uma argumentação aqui. Ele fala, veja, Paulo diz que não era só a profecia e as línguas que iam cessar, mas também a ciência. A ciência continua até hoje, desenvolvendo tecnologia. Então, se o perfeito já tivesse vindo, a ciência também deveria ter sido passada, e ela não passou. O conhecimento da Bíblia também não passou. Então, essa é a argumentação dos dois.